Bom dia, meninos e meninas e da turma do segundo B. Mais um dia de aula, né? Vamos aí para, depois do feriadão, começar aqui os trabalhos novamente. Aula de matemática, ainda marcando presença só dois alunos, Maria Karine e Adrian Pereira. Ok, vamos trabalhar, né? Porque não dá para ficar esperando pelos outros, não. E na próxima semana a gente retorna lá para a escola novamente. Então, pessoal, nós já temos trabalhado aí na análise combinatória. Já vimos, o último assunto que a gente viu foi fatorial, né, fatorial de um número natural. E agora a gente vai ver agrupamento simples, onde esses agrupamentos são permutações, arranjos e combinações. Então vamos ver aqui hoje o que são essas permutações, né? Para depois a gente trabalhar arranjo e combinação e aí encerra o capítulo. E aí quem sabe a gente trabalha ainda este ano probabilidade, né? Então vamos ver aqui o que é permutação no princípio fundamental de contagem. Ele traz aqui um exemplo, eu vou fazer a leitura desse exemplo para que vocês possam compreender direitinho. Vamos ver que permutação é a mesma coisa que o fatorial, né? No caso, a permutação ela é representada por P. Vou melhorar aqui o pincel. Permutação ela é representada por P, né? Permutação de um número natural vai ser igual a N fatorial. Então, ele é a mesma coisa do fatorial. A gente chama de permutar. O princípio fundamental da contagem, PFC, é a principal técnica para a resolução de problemas de contagem. Vamos estudar a seguir as diferentes maneiras de formar um agrupamento e, por meio do princípio fundamental de contagem, desenvolver métodos de contagem para cada tipo de agrupamento. Faremos principalmente o estudo dos agrupamentos simples, isto é, grupos de K elementos distintos, escolhidos entre N elementos de um conjunto com K menor ou igual a N, ou seja, a esse número de elementos. Estudaremos os seguintes agrupamentos simples: permutações, arranjos e combinações. Vamos logo nas permutações. Segue aí um exemplo envolvendo permutação. Aline, chamada aqui de A, Bia, de B, Claudinha, C e Diana, de D, são alunas do sexto ano de um colégio e na classe ocupam a mesma fileira de 4 lugares. Elas vivem brigando por causa da posição em que cada uma quer sentar. Para resolver o problema, a professora sugeriu um rodízio completo das alunas na fileira, trocando a disposição todos os dias. Quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades de as 4 meninas se acomodarem nas 4 cadeiras, nas 4 carteiras? Inicialmente, vamos escrever todas as possibilidades de acomodação. Então, pode ser da seguinte maneira, pode ser Aline, Bia, né? E aí seguem todas essas disposições que eu não vou colocar aqui, ler todas, né? Porque aí leva muito tempo. Então, todas as possibilidades de essas meninas sentarem estão aqui. E nenhuma dessas aqui é igual à outra. Todas essas possibilidades são diferentes uma da outra, tá certo? Mas também não existe mais do que isso aqui. É impossível. Existe outra forma de elas sentarem além dessas 24 formas aqui. Então, aqui o nosso principal objetivo é a gente saber quantas possibilidades existem. Quais são elas já é uma coisa mais difícil, que só os programas de computador vão fazer. A não ser num caso desse que só são 24, dá até pra gente tentar, né? Deixa eu ver aqui se tem algum aluno pedindo para entrar.
Não tem, vamos lá. Então, observe que uma disposição difere das demais apenas pela ordem em que as 4 alunas vão se sentar nas 4 carteiras. Assim, cada maneira de arrumar as meninas na fileira corresponde a um agrupamento ordenado, uma sequência, formado por 4 elementos. Dizemos que cada disposição no quadro corresponde a uma permutação. Então, cada formaçãozinha dessa daqui é uma permutação, certo? Então tem, no caso assim, né? Porque elas sentam assim, a fileira, são 4 fileiras, elas sentam assim. Então, para definir a primeira posição, há 3 opções de escolha para a menina que vai sentar na segunda posição. Definida a primeira e a segunda posição, há 2 opções de escolha para a menina que vai sentar na terceira carteira. Escolhida a primeira, a segunda e a terceira posição, a menina que vai sentar na última carteira fica determinada de maneira única. Não tem mais opção para ela, só tem uma, né? Só tem uma opção para ela. Então, assim, há 24 possibilidades. Então, depois que elas colocam esse formato aqui da primeira posição, montou aqui, são 4 possibilidades. Aí para a segunda posição, a segunda fileira, já só sobram 3 possibilidades, né? Porque a primeira já tem um aluno ocupando aqui, então não tem mais 4 opções na segunda. Então é aquele mesmo princípio fundamental de contagem. Tem 4 carteiras desocupadas, então na fileira. Então, são 4 opções para a primeira menina sentar. Aí, depois que a primeira sentar, já só ficam 3 possibilidades. E aí, 2 possibilidades e aí 1 possibilidade. Ou seja, 4 fatorial. Portanto, a permutação de 4 é igual a 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24. Então, quando vocês virem aí permutação de um número, é a mesma coisa que o fatorial desse número, ok? Pronto, então desse modo são necessários 24 dias para esgotar todas as possibilidades de as 4 meninas se acomodarem na fileira, certo? Então, fazendo esse rodízio, elas podem sentar de forma diferente 24 vezes, 24 dias diferentes. Aí no 25º dia é que volta à posição inicial. Dados N elementos distintos, chama-se permutação simples ou simplesmente permutação, todo agrupamento ordenado ou sequência formado por esses N elementos. Cálculo do número de permutações, vamos ver como é que a gente faz isso. Sejam N elementos distintos e Pn, o número de permutações possíveis, desses N elementos, vamos contar o número de sequências formadas por N elementos. Para escolher o primeiro elemento da sequência, temos N possibilidades. Para escolher o segundo elemento da sequência, uma vez definida da primeira posição, há N menos 1. Então, já diminui uma possibilidade. Se a primeira é N, a segunda é N menos 1, ou seja, uma possibilidade a menos que a anterior. E assim sucessivamente. Definidos os 2 primeiros elementos da sequência, podemos escolher o terceiro elemento, que fica N menos 2. E assim, escolhidos o N menos 1, primeiro elemento da sequência, e o elemento que irá ocupar a última posição na sequência, fica determinado de maneira única, assim pelo princípio fundamental de contagem. Então, perceba aí que a permutação de N é a mesma coisa que N fatorial. E aí você vai ter N, e o fator que vem depois é uma unidade a menos, portanto, N menos 1. Depois, N menos 2, N menos 3, N menos 4, N menos 5, até chegar, rebaixar até chegar em 1, certo?
Vamos aqui a um exemplo 6, onde nós vamos falar da permutação entre as letras de uma palavra. Por enquanto, nós vamos trabalhar com palavras que não têm letras repetidas, viu? As letras não são repetidas. Veja que prato tem P-R-A-T-O, nenhuma letra repetida. Quando as letras forem repetidas, aí já segue um formato diferente, mas depois a gente vai ver aqui. Então, um caso de agrupamento formado por permutações corresponde aos anagramas. Então, entenda o que é anagrama. Anagrama são as possibilidades de alternância entre as letras de uma palavra. Você pega uma palavra qualquer e aí de quantas maneiras você pode misturar, né, permutar aquelas letras. E cada formato que você consegue se chama de anagrama. Não necessariamente tendo sentido ou não. Por exemplo, tropa tem sentido. Rápido tem sentido, né? A torpe já não tem, né? Prota acho que nem tem também sentido. Então alguns anagramas não vão ter sentido, mas não é isso que importa. Então, utilizando um caso de agrupamento formado por permutação corresponde aos anagramas formados com as letras de uma palavra. Utilizando todas as letras da palavra prato, P-R-A-T-O, e trocando-se de ordem, temos uma sequência de 5 letras que forma uma palavra com ou sem sentido. Cada palavra formada corresponde a um anagrama, como por exemplo, prota, a torpe, rápido, tropa, etc., formado com a letra da palavra prato. O número de anagramas formados é o número de permutações possíveis das letras P-R-A-T-O, a saber. Então, se tem 5 letras, é a permutação de 5. 5 letras, permutação de 5, que é igual a 5 fatorial. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, bastante simples isso aqui. O que complica? O que complica são, que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, são algumas restrições que são colocadas que a gente tem que prestar bastante atenção, porque aí diminui a possibilidade de anagramas. Vamos ver, aqui já tem restrição. Sejam os anagramas, os exercícios resolvidos. Sejam os anagramas formados com as letras da palavra granizo, G-R-A-N-I-Z-O. Quantos começam e terminam por vogal? Pronto, aí já coloca restrição. É aqui onde a gente tem que ter bastante cuidado para poder fazer direitinho. Tá dando para entender aí? Sim. Tranquilo, Maria Karine? Então veja bem, a condição que é colocada aqui é que comece e termine por vogal. Ora, vamos lá. São quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 letras. Quantas vogais tem? 1, 2, 3. Então, seja os anagramas formados pelas letras, quantos começa e termina por vogal. Então, vamos lá. Então, ele não fala, é sem repetição, certo? Então, é a permutação de 5. Você tem a permutação de 5. Por que é a permutação de 5? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 7 letras. Para começar, você tem 3 vogais. Então, tem que começar com vogal e tem que terminar com vogal. Então, você começa, para começar tem 3 opções, 3 vogais. Você pode começar com A, com I ou com O. Se você começar com A,
sobra I e O para a última. Se você começar com I, sobra A e O para a última. Se você começar com O, sobra I e A para a última. Ou seja, de qualquer forma, sobrarão duas opções para a última. Se eu usei uma vogal no começo e usei uma vogal no fim, e o total são 7 letras, então me restam 5 letras. As 4 consoantes e mais uma vogal. Portanto, é a permutação de 5. Ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então tá aí todas as possibilidades. A gente sabe que, deixa eu ver aqui, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Então são 722 anagramas com a palavra granizo, começando com vogal e terminando com vogal. Agora, se não colocar essas condições, são muito mais anagramas ainda. Certo? Então, o embaraçoso é só isso aí. Você saber analisar as restrições que são colocadas. Certo? Agora, na página 237, nós temos o sexto exercício resolvido, onde diz o seguinte: todos eles aqui estão apresentando agora restrições. Vamos ver qual é a restrição que apresenta nesse problema. Giba e Gina têm 3 filhos, Carla, Luiz e Daniel. A família quer tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareçam lado a lado. Então, eles têm que aparecer lado a lado. Aí são 5 pessoas. De quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir? Ora, se são 5 pessoas, permutação de 5. Ou seja, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120 maneiras diferentes eles podem se posicionar para poder tirar essa foto. Certo? Agora vamos ao item B. Em quantas possibilidades o casal aparece lado a lado? Ora, o casal aparece lado a lado. Aqui nós temos que ter bastante cuidado em 2 detalhes. Se o casal aparece sempre lado a lado, então nós vamos ter 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Se o casal aparece sempre lado a lado, Giba e Gina, então eles vão ser tratados agora como se eles fossem uma pessoa só. Certo? Eles vão estar sempre juntos, unidos aqui um ao outro, então é como se fosse uma coisa só, uma pessoa só. Não conta mais como 2. A única observação que tem que ser feita é que pode ser Giba e Gina e pode ser Gina e Giba. Aí já tem que multiplicar por 2, porque são 2 possibilidades. Giba e Gina é diferente de Gina e Giba. A posição é diferente, então multiplica por 2. Portanto, fica da seguinte forma. Conta como se fosse Gina e Giba, uma coisa só. Mas pode ser também Giba e Gina. Certo? Aí multiplica por 2. Aqui vai Giba. E aqui Gina. Aqui Gina. E aqui Giba. Então eles podem aparecer no começo, no meio, no fim. Mas só conta uma vez e multiplica por 2 por essa mudança. Então vai ser como? Contando como o casal conte só com uma pessoa, então a permutação de 4, né? Ou seja, 2 vezes a permutação de 4. Que vai ser igual a 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 2, 48.
Então existem 48 possibilidades de tirar foto dessas 5 pessoas de forma que Giba e Gina estejam sempre juntos. No começo, no meio, no fim, podendo ser Giba e Gina, Gina e Giba. Certo? Compreendido aí, pessoal? Deu para entender? Sim. Vanessa, entendeu? Karine? Sim, professor. Pronto. Então agora eu vou orientar, temos aqui 8 minutos, eu vou orientar aqui uma atividade para vocês e vou dizer quais são as questões que vocês vão copiar. Vocês devem ter o livro em casa, e eu disse que ia colocar o livro no grupo, não coloquei, mas vou voltar. Então deixa eu marcar aqui quais são as questões e os itens que vocês vão fazer. Anote aí. É, 35 todas aqui. Vou botar aqui 35 A, B, C, D, E, F. 36 37 todas também, até F. A, B, C, D, E e F. 38 39 38 A e B, 39 A e B, 41. Pronto, as outras são mais repetitivas. Tá? 35, 36, 37, 38, 39, 41. São essas questões para que vocês possam copiar e também responder, certo? Aí se precisar fazer print, tá aí, ó. 35, 36, 37. Caso precise fazer o print para copiar, tá aí. Vamos lá, 38, 39. 38, 39 tá aí. Pode fazer o print para adiantar a cópia, né? Ou abrir o livro do celular de vocês. Tá aí os itens, ó, E a questão 41 tá aí. O restante da 39 e a 41. Então ficam aí, pessoal, essas questões para que vocês possam copiar e responder e a gente fazer a correção na próxima aula. Mais tarde eu disponibilizo o link da aula para os demais alunos que não assistiram poderem assistir, tá certo? Deu certo aí? Deu para copiar tudo? Copiar não, printar? Deu certo, professor. Pronto, então um abraço, vou agora para o segundo A. E vocês vão lá para outra aula do outro professor. Tchau, pessoal, abraço. Tudo de bom.